Então, vamos unir os nossos pensamentos. Agradecemos ao Senhor Deus pela oportunidade do aprendizado, pelas nossas vidas, Senhor, pelas nossas famílias, pela doutrina dos Espíritos, pela mediunidade. E te rogamos que derrame suas bênçãos sobre nós. Pedimos, Senhor, que nos envie os bons Espíritos, que nos envie os nossos amigos espirituais, a nossa família espiritual, para nos envolver, para nos aconselhar, para nos auxiliar nas nossas necessidades, nos ajudar neste momento de aprendizado. Abençoa-nos, Deus, a trilhar o bom caminho. Esteja conosco a todo instante, que o anjo guardião de cada um de nós possa nos abençoar e nos assistir. Obrigada, Senhor, por mais este dia, por mais essa oportunidade. Que assim seja. Nós vamos estudar hoje um tema muito interessante e muito bom. O nosso estudo de hoje são regras para a mediunidade colocada por Kardec na Revista Espírita em 1858. Em 57 foi o Livro dos Espíritos. E em 58 ele escreveu essas regras sobre mediunidade. É muito interessante. Qual é o perigo da mediunidade? O Espiritismo, ele se dirige sobre os espíritos. Espiritismo quer dizer espírito. Pessoas que estudam o espírito e a alma. É isso que é espiritismo. E Kardec coloca, se tiver um espiritismo que não tenha espírito, ele fala, chame do que você quiser, menos de espiritismo. Espiritismo trata-se dos espíritos, das almas. E Kardec coloca, não nos dirigimos para aqueles que são alheios. Quer dizer, aquelas pessoas que são alheios aos espíritos, à mediunidade, à comunicação dos espíritos, aqueles que não querem saber da alma dos mortos, nem como vivem, nem como andam, nem o que fazem, nem que se comunicam. Então, isso daí, o espiritismo não se dirige. Ele se dirige para aqueles que querem estudar, saber e conhecer. É para os espíritas que o praticam. O que é o praticar? O praticar, nossa alma vem com a vidência, a percepção, mediunidade, porque nós a usamos em outras vidas. Quer dizer, quando eu nasço com a minha mediunidade de percepção, de evidência, de audição, de vida, eu consigo perceber esse outro mundo porque eu o desenvolvi em outras vidas. Então, isso faz parte da minha vida. As regras é para aqueles que vivem a doutrina dos espíritos, pois é para este que é o perigo. Então, vamos estudar o perigo. Qual seria esse perigo da mediunidade, da vidência, da percepção? O que é que o médium precisa saber? Toda mediunidade se desenvolve pelo exercício. Grande alegria poder dialogar com os parentes e amigos. Nós, espíritas, sabemos disso. Quando podemos falar com o pai, com a mãe, com os nossos familiares que já desencarnaram, e podem falar como estão, o que estão fazendo, o que vão poder nos ajudar, nos aconselhar. É uma bênção falar com as pessoas da nossa família. Isso é espiritismo. O diálogo com a alma dos mortos. Conversar com eles, que os vê pelo pensamento.
Nós vemos os espíritos, podemos ter uma visão perfeita, como podemos fechar os nossos olhos e ver os espíritos. Então, essa percepção, ela foi desenvolvida por nós. A alma desenvolve a mediunidade de livre e espontânea vontade. Ela quis conhecer e ela desenvolveu em outras vidas. E quando ela não conhece as regras, ela sofre e ela se perturba nesse ambiente. Poder saber que estão felizes. Então, o médium, ele fica feliz quando ele sabe que os seus parentes estão bem. Isso é uma alegria para a mediunidade. Conhecer aquilo que faz, saber o que o pai está fazendo, a mãe está fazendo, o que os sobrinhos estão fazendo, o que a família está fazendo, se vão reencarnar, se estão trabalhando, qual o projeto deles, o que estão fazendo do lado de lá. Isso é espiritismo. Saber como se encontram e o que fazem. Trocar amabilidades. A separação não é eterna. Dizer para os espíritos, pai, mãe, tio, avô, marido, né, eu te amo, que bom que você está aqui, que você veio me visitar. O que nós podemos fazer para melhorar? Então, o diálogo com a família traz uma paz, traz uma harmonia, traz um equilíbrio para o médium. Recomendamos os pontos principais. Primeira regra que o médium precisa saber: os espíritos não são iguais. Não existe dois espíritos iguais. Não existe dois médiuns iguais. Não existe nada igual no mundo. Cada uma de nós somos um ser diferente do outro, mesmo que seja por uma monopartícula, mas nós somos diferentes. Não existe igualdade. Então, não existe médiuns iguais. Não existe espiritismos iguais. Não existe centros espíritas iguais. Não existe dirigentes iguais. Nada é igual. Cada qual tem a sua capacidade de desenvolver. Nem poder. O que é esse poder? O poder, ele está aliado ao conhecimento. O médium, que ele tem um conhecimento, conhece os fluidos, o poder da ação dos fluidos, das energias claras, das energias escuras, das energias em ciclamento, das energias explosivas, luminosas. Então, o conhecimento dá ao médium esse poder, porque ele sabe trabalhar no momento adequado. E o poder também está ligado à hierarquia moral do médium. A hierarquia moral. A mediunidade é hierárquica, tá bom? A mediunidade é hierárquica. Então, o médium, o espírito que tem maior evolução moral, espiritual, quando ele chega num recinto, ele tem esse comando. Então, se for estudar a obra espírita, vão ver que quando chega aqueles espíritos de escola, num centro ou em qualquer outra atividade, ele tem a sua hierarquia. Embora os espíritos superiores acostumam esconder do público a sua verdadeira luz. Quer que eles estejam, às vezes, no centro espírita, quer que eles estejam em regiões umbralinas ou em qualquer atividade. Eles raramente mostram esse potencial luminoso. Você vai conhecer pela essência moral deles, pelos objetivos moralizadores do espírito. Então, o espírito também é sabedoria, porque cada espírito estuda e tem um conhecimento daquilo que ele aprendeu. A sabedoria, o conhecimento, não é dado assim, plim-plim, que cai na nossa cabeça. É eu que estudo, é eu que pesquiso, é eu que vou buscar, é o médium que pesquisa, é ele que vai atrás. Isso é o conhecimento. É você que busca
o teu conhecimento. E assim também são os espíritos. Há espíritos muito superiores e muitos inferiores. Então, dentro da escala, nós temos a escala dos espíritos da terceira grande ordem, que há espíritos maus, perversos, vingativos. Então, o médium tem que entender que, dentro dessa escala, nesse mundo em que nós vivemos, nós temos uma escala gigantesca de espíritos de todas as ordens. Os bons, são justos, são corretos, são amáveis. Mas os inferiores, eles são terríveis e são maus. E é isso que o médium tem que conhecer, porque é isso que é o perigo. O perigo está nos espíritos maus e perversos. Há espíritos muito bons e espíritos muito maus, muito sábios e ignorantes, levianos, malévolos, mentirosos, astutos, hipócritas. Então, os espíritos podem mentir para o médium, podem ser maus e perversos, são levianos, são traidores, são maus. Quem que conhece a leviandade, a maldade, é o médium. Como? Pelo fluido. Pelo fluido. É o médium que, ao sentir o fluido, ao dialogar, principalmente médium de incorporação, ele tem uma capacidade muito grande de saber que o espírito mente, que o espírito é leviano. Porque o espírito, às vezes, na doutrinação, ele fala uma coisa e o médium registra o pensamento dele, que é totalmente diferente. Ele fala uma coisa e aqui ele está pensando outra. E o médium recebe os dois pensamentos dele. O mentiroso e o que ele está pensando. Como ele vai agir? O que ele vai fazer? É interessante porque o médium ele consegue diferenciar todas essas categorias de fluidos e mentais dos espíritos. É fantástica essa pesquisa. Há espíritos facetos, esquivados, de várias faces. Então, tem espírito que chega, aparenta uma coisa. Aí, no outro dia, ele volta, aparenta outra coisa. Médium, o espírito tem que ser socorrido. Não pode deixar o espírito vir e ficar lá à vontade. Não, quem tem o comando é o médium. Se a sua moral é acima do espírito brincalhão e zombeteiro, ele vai para a escola sim. Ele vai. Quando que o espírito não obedece? Quando o médium não tem conhecimento, não tem estudo, e também é mais ou menos parecido com ele. Então, o espírito fala, o médium deixa falar, não está nem aí se é mentira, se é verdade, não está aí. Fala por falar. Não tem a represária. Não é aquele médium que fala assim, para de mentir. Para de fazer isso. Porque o médium, a educação do médium é esta. Pare de mentir. Pare de fazer isso. Pare de fazer a bobagem. Você não tem permissão para fazer isso. Não tem permissão para mexer aí. E você não vai fazer. Então, médium é esta posição do médium. Médium é educador. Médium não passa a mão na cabeça dos espíritos. E nem de ninguém. Ele espera uma oportunidade oportuna para modificar aquela vibração. Se seu filho mente, e você sabe que ele mente, você vai socorrer os espíritos mentirosos e vai aproveitar uma oportunidade para mostrar a ele que a mentira tem perna curta, que cedo ou mais tarde você ficará sabendo. E nós, médios, temos uma capacidade muito grande de saber quando mente para nós. Raramente um médium sabe
que alguém mentiu para ele. Ele tem aquela cara de tonto, para não criar mais problema. Mas ele sabe que está mentindo. Então, se houver interesse na educação, não vou olha, você pare de mentir, porque você não está falando a verdade. Hoje as pessoas estudam a fisionomia, estudam a forma de falar, do caráter, e elas dizem, esse espírito aqui é mentiroso, encarnado é mentiroso, isso, aquilo, pelos trejeitos do rosto, pela forma de falar. Então, hoje sabe, as pessoas que estudam o rosto das criaturas, suas expressões, podem falar quem elas são e o que elas pensam e o que elas fazem, pelo simples modificar da sua fisionomia. Então, nós vamos encontrar espíritos trocistas, brincalhões, galhofeiros, zombeteiros, médio, quando você estiver em algum lugar. Esse povo fica rindo de você, rindo, fazendo zombaria. Recolha, gente. Fica quietinha, numa boa. Fala assim, vou chegar na minha casa, vou pôr todo mundo na bacia das almas, vou desintegrar essa brincadeira, vou desintegrar tudo isso, vou tirar essas várias faces, essas aparências mentirosas, essas máscaras. Então, médium tem que ser ativo, inteligente e rápido. Espirituoso, que é inteligente e alegre. Tem espírito que dá resposta na hora. Puf. Falou, ele falou. E, às vezes, é rápida a mensagem, inteligente e sábia. Engraçado, que é vivaz, preciso, provoca riso, é espirituoso. Às vezes, o espírito é brincalhão, não é mal. Não confunde maldade com a brincadeira, ser riso, ser feliz, não está nada com nada, só que não é mal. Então, você tem que entender quando é maldade e quando é um espírito brincalhão. Embora todos precisam ser socorridos, todos precisam ser amparados, desde o mal ao brincalhão. Segunda regra, estamos cercados por uma nuvem de espíritos. Todos nós, todas as criaturas, a quantidade de espíritos moradores da Terra, a Terra é programada por uma quantidade de espíritos que vivem nela, vivos ou mortos. Nós temos uma programação espiritual dos organizadores. Não é o homem que vai dizer. A Terra é programada para o alimento, a água e a manutenção dos espíritos humanos. Nossa quantidade reinante na Terra é dada por Deus e não pelos vivos. Então, a Terra tem uma capacidade de manutenção de tantos espíritos vivos e mortos. Se tirar uma quantidade, entra outra leva. É assim que funciona. É organizada, é administrada por espíritos inteligentes e capazes. São invisíveis aos nossos olhos materiais. Estão no espaço ao nosso redor, ao nosso lado, lendo nossos pensamentos, para fazer o bem e o mal. Então, é isso que médium administra. Os pensamentos, as emoções, o que está do meu lado, o que está na minha casa, o que está na minha cozinha, o que está nas minhas flores, o que está no meu jardim, o que está na minha casa, a hora que eu chego na minha casa eu sinto, o que está na esquina. Então, o médium é o sensitivo, mas a sensibilidade é para a solução, é para que ele resolva o problema. Não é para ele falar do problema, ele tem que solucionar. E para solucionar, ele tem que estudar, ele tem que saber, ele tem que conhecer como funciona o sistema, como socorrer e como amparar. Terceira regra, pela inferioridade física e moral da nossa Terra, na hierarquia dos mundos, os espíritos inferiores aqui na Terra
são mais numerosos do que os superiores. Então, aonde você for, haverá mais espíritos maus do que bons. E não adianta médium reclamar. Vai ser assim, até que todas as almas vão estudar, se melhorar, aprimorar, estudar para reencarnar e voltar aqui mais nobre, mais justos e mais corretos. Por essa razão, o médium pode socorrer 1, 10, 15, 20, 100, 200, 500, 1.000, 10.000, milhões. Não tem importância. É o trabalho do médium, sem faniquito. Médium trabalha sem faniquito. Quarta regra. Os espíritos que nos cercam, nós médios, aos que se ligam a nós, que agem sobre o nosso pensamento, aconselhando-nos, cujo impulso seguimos, sem nos apercebermos, e ouvimos ou sentimos o bem e o mal. Então, aqueles espíritos que não têm muito o que fazer, ou são parentes, são amigos, são por nós, se ligam a nós pela música, se ligam a nós por causa do pudim, se ligam a nós por causa do churrasco, se ligam a nós por causa da cerveja, se ligam a nós porque alguma coisa na nossa casa o atrai, ele gosta, é daquela região, é daquele ambiente, é de política, é de aniversário, é de festa, é de venda, é das conversas dos cotidianos, é da compra, é da venda. Os espíritos se ligam a nós por aquilo que nós falamos ou fazemos. No nosso cotidiano, existem espíritos que se ligam a nós, que se preocupam com aquilo que fazemos, ou porque estudamos, ou porque é processo jurídico, ou porque é exame médico, ou por causa dos médicos, ou por causa de cirurgia, eles se ligam a nós. O que médium tem que perceber é que os nossos pensamentos atraem os espíritos. E nesse atrair virão bons e maus. Quem faz a seleção é o médium. É o médium que socorre. Como, da mesma forma, pensamento suicida, pensamento, eu não aguento mais, eu não suporto, eu quero morrer, gente, socorre os mortos, socorre os suicidas, socorre os caídos, socorre os combalidos, socorre os parentes, socorre os amigos, socorre os ricos, socorre os pobres. Não tem isso, não se preocupa com a cor, nem com uma moral, nem com a ética, socorre todo mundo. Esse é o trabalho do médium. Quando o espírito passa pelas nossas redes de proteção e de amparo, é porque ele pode ser socorrido. Caso contrário, ele não passaria pelo nosso sistema de defesa. Então, é isso que o médium tem que entender, que a hora que adentra é porque rachou algum lugar, quebrou alguma cerca, e eles passaram. E agora você socorre, porque você só pode fechar a cerca depois que você socorrer aqueles espíritos que já invadiram a sua casa, seu comércio, sua indústria, sua fábrica, né, que já invadiram aquilo que te pertence. Então, é isso que médium tem que estar atento. Essa é a quarta regra de estarmos atentos, para o bem ou para o mal. Então, é isso que nós devemos observar e analisar. A quinta regra. Ligam-se os médiuns aos espíritos inferiores. Aquele que os ouve. Então, aquele que ouve. Então, por que nós temos, nossa, quanto médium perturbado, quanto médium doente, quanto médium passando desesperado, desequilibrado? Por quê? Porque o médium deixa. O médium não pode deixar. Não pode deixar pensamentos ruins se ligarem a ele. Porque os espíritos, precisando de socorro, eles vêm até nós. E eles pedem, e eles falam.
E eles adentram, e eles mexem nas nossas vidas, pode até deixar de cabeça para baixo. E aí o médium tem que tirar isso daí. O médium tem que orar, tem que chamar a sua equipe de trabalho, tem que chamar seus protetores e recolher esses espíritos. Porque se eles estão ali, é um compromisso particular do médium. Não existe dois médiuns iguais. Cada qual está no seu compromisso e na sua responsabilidade, aos quais tem acesso e aos quais se agarram. Isso aqui que Kardec falou na quinta regra, está lá na Revista Espírita, que os quais eles se agarram aos médiuns, espíritos fascinadores que acorrentam os médiuns. Isso não é porque antigamente aqueles espíritos, acorrentado, vai ficar acorrentado, vai isso, acorrenta, amarra. Veja bem, os espíritos desta hierarquia fascinadores, eles nos acorrentam. Isso não era assim que está falando, não. Eu estou falando de um estudo do próprio Kardec, dos espíritos. Eles nos seguram como presa, porque eles são inferiores e o seu fluido é denso. Então, isso que eles soltam, que eles elaboram do seu corpo, é como uma borracha. E eles, então, nos seguram, eles nos amarram, eles nos prendem. E é isso que médium tem que se soltar. Falar assim, eu sou bonzinha, eu nunca fiz nada de mal para ninguém. Nessa vida você é um santo, mas na outra encarnação você pode ter sido mal, pode ter sido perverso, vingativo, malfazejo. E ele é um cobrador, porque ele te cobra, porque tem o direito, e você tem o direito de aliviar e de reconfortar. Então, quando o médium fica bonzinho, que ele já não mata ninguém, não arranca o pescoço de ninguém, já não corta mais, não arranca o pé, a mão, a cabeça e o pé, ele agora está na hora de fazer caridade. Porque a hora que nós somos ruins e perversos, nós não fazemos, gente. Se alguém mexer conosco, nós cortamos a cabeça. Então, agora que você é bonzinho, né, justo, mais um pouquinho correto, é a hora que você socorre, sem mágoa, sem ódio. E o espírito vem um pico, eu faço isso, eu te acorrento, vai blá, 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 blá. Você fala, acabou a festa, agora eu derreto tudo isso, agora eu acabo com a tua festa e agora você vai estudar. Por quê? Porque agora o médium tem moral. Ele não briga mais com esse espírito, ele não cria mais conflito. Ele socorre e pronto. E acabou a festa. Então, isso é uma questão de estudo e aprimoramento dos fluidos do perispírito e da equipe espiritual do médium. Conseguir estabelecer domínio sobre alguém. Identificam-se com o seu próprio espírito. Então, ele fica tão colado, tão junto, tão grudado no médium, quase que como uma incorporação, fascinam, obsidiam, subjugam. Então, é isso que é o perigo da mediunidade. Mas isso só ocorre com os espíritas? Não. Ocorre com o mundo inteiro. Com os médiuns do mundo inteiro, de todas as religiões, de todos os credos, de tudo que você quiser. Só que o espírita tem regra. O médium espírita sabe se livrar do problema. E os outros morrem obsedados, acorrentados, passados, desequilibrados, doentes, loucos, doidos. É assim que funciona. Porque só vem ao espiritismo a pessoa que quer. Nós não vamos bater na porta da casa dele e dizer para ele voltar. Porque quem quer aprender é o que vem, é o que lhe interessa, é o que ele quer uma saída. E nós estamos aqui para dar a saída. E conduzem esses espíritos obsessores, conduzem como se fosse uma criança. Então, nós observamos que os médiuns obsediados, eles saem, andam, andarilhos, vão para lá, vão para cá, vai ali, vai lá, anda sem rumo, sem pé e sem cabeça. Porque esses espíritos os assediam
E assim eles ficam andando pelas ruas, pelas calçadas, pela casa, por tudo que é lugar, sem destino. Mas eles estão em crescimento e aprimoramento. É necessário que a família aprenda. Porque as pessoas acreditam, porque nós somos espírita, que nós vamos poder tirar o karma das criaturas. Médium não tira o karma de ninguém. Nós, espírita, não somos mãe de santo, nem pai de santo, e de nenhuma religião. Nós sabemos como socorrer os espíritos, mas nós não tiramos o karma de ninguém. Aquilo que a pessoa veio fazer, o problema é dela. Se ela matou, se ela roubou, se ela picou, o que ela fez em vida passada vai voltar para ela. Essa é a lei. Essa é a lei. Agora, o que nós podemos fazer? Ensiná-la a orar, vibrar, conhecer fluido, prestar socorro, retirar as entidades do seu lar, dos seus filhos, ente querido. É isso que é espiritismo. Espiritismo não tira o karma de ninguém, mas ele é educador. O médium é educador, sim. E o pode fazer dentro da sua possibilidade, logicamente. Os espíritos identificam-se pelo fluido do seu pensamento, pelos seus desejos e emoções, pelas emissões de ondas mentais. Seu chamado mental ressoa no espaço ambiental. Então, a pessoa que ela, eu vou me suicidar, ela ressoou a vontade dela e ela mandou para todos aquele outro, falou, eu também quero, e junto uma coleção de suicidas. Aí ela falou assim, eu não quero mais trabalhar para relógio. Os outros também, mais de 500. Eu também acho. Esse negócio de trabalhar não é para relógio, não é para não. Pronto, já tem 500 espíritos que não querem trabalhar. Aí o médico fala assim, nossa, eu amo as flores, eu amo as flores. Aí o outro fala, eu amo as flores. Eu vou te ajudar, eu também amo as flores. Eu amo os gatos, eu amo os cachorros. Então, é um médium que emite essa onda maligna ou benévola e ela vem até ele. É isso que médium tem que entender. É isso que são as regras das obsessões. É aquilo que está na alma da pessoa. A pessoa não fala, mas está dentro dela. A pessoa que fala assim, não, o dia que eu puder, eu vou embora dessa casa e nunca mais vou voltar. Não falou para ninguém, mas falou para 300 mil espíritos. Aí ele falou, eu também vou junto com você, a hora que você quiser, nós vamos embora. Então, veja, é isso que médium tem que entender. Não é o que fala. Se falar, ótimo, nós já percebemos. Mas se não falar, médium tem que estar atento, atento. Médium tem que ser ligeiro, inteligente, capaz, tirar antes de ser absorvido pelas ondas mentais. Observamos a natureza dos fluidos. E é isso que chama espíritos fascinadores e dominadores, que quer dominar a nós, dominar a casa e dominar as nossas vidas. Então, o médium não precisa ter medo de espírito, não. Tem que ter conhecimento. É o conhecimento que é a saída. A obsessão é uma ação quase permanente de um espírito que solicita a fazer ou agir. Quando essa obsessão vem até nós temos que estar atento para não agir à vontade dos espíritos, para trabalharmos mais. A subjugação é uma ligação moral que vai atingir a alma. Quando esses espíritos nos subjugam, eles nos fazem sofrer a alma. Atinge a alma do médium. Faz o médium sofrer dentro do seu coração. Então, o médium tem que estar atento. Assim, nossa, fulano falou uma coisa para mim, que sofrimento dentro da minha alma. Acorda. Isto é uma subjugação
que vai te levar ao sofrimento. Ou você tira, ou você tira. Ou conta para mim por que é que você não quer tirar. É mais ou menos assim. Por que é que você não quer tirar os espíritos subjugadores que querem comandar você e a sua família? A fascinação é uma ilusão terrena. Quando que leva? A pessoa vai ganhar na loteria, vai ganhar o ouro, vai ganhar um grande emprego, ela tem um sonho que é uma ilusão. Um sonho de ilusão, chamado pela fascinação. O que move essa fascinação? A ambição do médium de querer alguma coisa. A ambição é boa, mas não a ambição que ultrapassa. Ser ambiciosa, querer mudar, reformar, crescer, é realidade. Nós devemos ter uma ambição medida, porque senão não existe também o crescimento. Agora, a luxúria são os 7 pecados capitais, que aí eu preciso pensar neles, são os 7 pecados capitais. A vaidade, o orgulho do médium. Então, quando leva à fascinação, realmente nós estamos dizendo que é para o médium. E o que esse espírito vai fazer? Vai atingir a vida terrena, vai levar à falência, vai levar à queda, vai perder os seus bens, vai perder a sua casa, vai perder a sua família, vai perder o seu carro, porque essa fascinação leva ele a ver uma coisa que não existe. E ele vai à loucura, porque ele acha que ele vai ficar rico, que vai acontecer alguma coisa, que vai. E essa loucura o desequilibra. Então, o médium tem que saber toda essa ordem. Isso são os perigos. O médium, ele não precisa ser fascinado para perder tudo o que ele tem, para ficar pobre. Falar, espírita, tá vendo? Esse negócio virou espírita, fica pobre, perde tudo. É uma desgraça ser espírita. Vai perder tudo. Agora, o médium que estuda, ele não deixa esses espíritos chegar até ele. Mas são raros os dirigentes espíritas, as casas espíritas, que falam de mediunidade e ensinam Kardec. É raro. Vive numa ilusão, como se Deus e Jesus fossem resolver o problema do médium. Não, quem resolve o problema do médium é o próprio médium. É ele, com a sua força. Nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Coralina. Então, somos nós, médios, que somos a solução de toda desgraça, de toda dor, de todo sofrimento, de toda queda, de toda falência, de toda imoralidade, de toda injustiça. Médium é um justiceiro. Se ele seguir os 10 mandamentos, ele é um justiceiro. As coisas devem ser corretas e caminhar pelo caminho da sabedoria e da prudência. E isso tudo, o médium trabalha de boca fechada. Não fala nada para ninguém. Não comenta nada para ninguém. Não fala dos seus protetores. Não fala dos seus projetos. Não fala das suas vidas. A sua vida é guardada para ele. E ele soluciona. E eu digo para vocês, me tirem nota 10. Máximo 8. Senão você será reprovada. Ouviram? Solucionem as vossas vidas. É para isso que vocês estão aqui comigo. Eu não passo a mão na sua cabeça, porque eu já não tenho tempo. Eu tenho 76 anos. Já foi minha vida. 4 anos vai passar assim, ó. Plim! Então, eu não tenho tempo para brincar. Eu não tenho tempo para brincar. Médium,
acelera, acelera e trabalha e resolve o seu destino. O seu destino. Ficamos entendidos? Foi você que pediu, a mãe, o pai, o marido e os filhos. Eu sinto muito lembrar para você, você que pediu. Você que pediu a mãe, você que pediu o pai, você que pediu o marido. Quer dizer, você veio na família que você queria. Então, você é um felizardo, porque escolheu bem querido a sua família. Então, Deus que te abençoe, que te proteja, que te ilumina, que te fortalece, que te faça grande, forte, poderoso, porque é a vida. E Deus te abençoa. Até a próxima aula, até a nossa próxima estadia aqui, a nossa próxima segunda-feira.